Então sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Esta semana vamos abordar aqui um tema que é, com certeza, conhecido de todos vós desse lado, portanto, vamos falar sobre gastroenterites, ok? Todos nós já ouvimos falar de gastrites, todos nós já ouvimos falar de enterites, gastroenterites, portanto, está relacionado com patologia gástrica e patologia do sistema digestivo, mais concretamente, não é? Dos nossos intestinos. Portanto, hoje vamos então abordar aqui um bocadinho o tema da gastroenterite, falar um bocadinho sobre alguns sinais, alguns sintomas, alguns desconfortos desta própria patologia, que por norma se instala durante um período curto, não é? Mas pode levar a situações aqui mais complexas e, portanto, é importante um pouco, passando aqui a redundância, não é? Falarmos um bocadinho sobre esta situação, que é muito comum, particularmente aqui nas idades mais jovens, não é? Já sabem, sou o Tiago Mota, bem-vindos uma vez mais aqui ao canal Cuidar Mais Saúde e vamos ao vídeo de hoje. Bem-vindos de volta aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Como já sabem, hoje vamos abordar aqui a gastroenterite, portanto, gastroenterite, vamos falar sobre a parte gástrica do estômago, mas também vamos abordar aqui a patologia no que respeita ao nosso intestino, a enterite, ok? Antes de mais, agradecer o vosso apoio semanal aqui no canal, agradecer também os vossos likes, as vossas subscrições, principalmente, e é para isso que eu aqui estou a trazer alguma literacia em saúde, principalmente. Portanto, já sabem, sou o Tiago Mota, vamos então falar um bocadinho sobre a gastroenterite hoje. O que temos que saber é que o impacto que esta causa na comunidade, portanto, é uma situação que muitas vezes sai um bocadinho de controle. Sabemos que existem determinadas épocas do ano em que este tipo de patologia acaba por incidir mais na população, particularmente aqui em determinados grupos, e já abordaremos mais que grupos serão esses, não é? E suas formas de contágio, principalmente meios de contágio, como podemos minimizar. Mas antes de mais, temos que perceber aqui que realmente é uma patologia que é habitual, principalmente aqui nos estadios mais tenros, ou seja, nas idades mais precoces, principalmente aqui na infância, principalmente em crianças pequenas, ok? Portanto, até aos 3 anos é normal haver aqui alguns episódios e uma média, não é? Uma média é normalmente de 1 a 2 episódios por ano, ok? Portanto, a incidência ocorre mais entre os 6 e os 23 meses, por norma. Portanto, ali até aos 2 anos, mais ou menos, é quando existem mais situações destas nas crianças. Portanto, um dos sintomas habituais é a diarreia. Portanto, em média, essa diarreia, por norma, dura aqui entre 5 a 7 dias, ok? É óbvio que se durar 5 é uma coisa, se durar 3 é outra, e se durar 7, com certeza, quanto mais tempo esta durar, maiores vão ser aqui os cuidados que teremos que ter em situações destas, ok? Portanto, a causa é óbvio que poderá ser variada, não é? O foco da infecção ou as vias de contágio, o vetor, por assim dizer, normalmente também é quase sempre o mesmo, e a via por onde é transmitido, mas temos que tentar saber ao certo de forma a minimizar o impacto e haver aqui realmente um bloqueio ou minimizar a probabilidade de todos nós já ouvimos falar que vamos para países em que o saneamento básico normalmente não há tantos cuidados com a higiene, não é? Por exemplo, em países desenvolvidos nós temos segurança, por exemplo, na água que ingerimos, não é? Diariamente, até da torneira, água da torneira. Os alimentos são lavados com algum cuidado, não é? Há algum cuidado nessa mesma higiene. Existem países onde isso não acontece e, como já perceberam, este será uma das vias de possível contágio, ok? Contágio e a pessoa sofrer então desta gastrite, de uma enterite ou então de uma gastroenterite. Portanto, é o que acontece, ok? Portanto, a localização geográfica aqui é óbvio que é muito importante, assim como os fatores socioeconómicos e o próprio clima que pode proporcionar ou não
a esses mesmos agentes que provocam, e já vamos saber quais são, não é? Provocam aqui a gastroenterite, se multipliquem, se sobrevivam muito tempo até fora do hospedeiro, neste caso fora do elemento que vão infectar, não é? Neste caso do organismo. Isto tudo é muito importante também, ok? Portanto, aumentando ou não o risco aqui de contágio. 40% dos casos de diarreia normalmente são provocados aqui nos primeiros 5 anos de vida, portanto vai havendo aqui alguma imunidade crescente no organismo conforme vamos envelhecendo, não é? Conforme vamos nos desenvolvendo, numa fase inicial, não quer dizer envelhecendo, porque a partir de uma determinada idade também vamos perdendo aqui alguma imunidade, tem a ver com a resposta do nosso organismo ao exterior, não é? Vai sendo a resposta cada vez mais lenta e mais enfraquecida, é perfeitamente normal, embora haja aqui algumas medidas que possam ser realmente aqui, de certo modo, implementadas, de forma a termos uma saúde um bocadinho mais sólida, mesmo com o passar dos anos, ok? A maior parte dessas infecções devem-se principalmente aqui a um agente, e esse agente, e a maior parte das infecções no geral, não é? Esse agente é realmente aqui o rotavírus, que é um vírus, não é? Como perceberam, e outros vírus que não rotavírus, mas principalmente os rotavírus, que é um grupo de vírus, ok? Portanto, os rotavírus são realmente aqui um dos principais agentes que provocam estas diarreias, esses mal-estar, esses sintomas decorrentes da gastroenterite, ok? Em 20 a 30% são normalmente das causas da diarreia são identificados então agentes bacterianos, não víricos, não é? Como por exemplo a salmonela, e aqui sim, na salmonela e outro tipo de bactérias, como por exemplo a Campylobacter, portanto a Jejuni, portanto a E. coli, ou o Clostridium difficile, principalmente, e este tipo de Clostridium existe muito também a nível hospitalar, portanto é algo extremamente infeccioso e que exige medidas de isolamento urgentes, ok? De isolamento, para evitar a sua propagação. Portanto, eu, no serviço onde trabalho, realmente existem alguns casos de Clostridium difficile e nós temos que ter alguns cuidados acrescidos, e um deles é realmente isolar essa pessoa, no isolamento de contacto, e ter outros cuidados, que uma lavagem de mãos eficaz, portanto, cumprindo as guidelines da Organização Mundial de Saúde e da nossa DGS, não é? E não usar soluções alcoólicas, não se deve usar soluções alcoólicas em Clostridiums, ok? Portanto, isso que também fique já aqui ponto assente aqui no vídeo de hoje, para vocês saberem. Algo que também pode ser importante, realmente, é que as infecções, neste caso as gastroenterites provocadas por bactérias, por agentes bacterianos, são, por norma, as infecções mais severas, ok? Mais severas. Principalmente os países do sul da Europa, e Portugal está inserido nesses mesmos países, normalmente uma das bactérias que realmente provoca mais gastroenterites e mais severas, realmente, com sintomas muito mais severos, é a salmonela. Portanto, todos nós já ouvimos falar, com certeza, nas notícias, por exemplo, às vezes de cantinas, de escolas em que existem vários miúdos com gastroenterite num espaço de pouco tempo. Portanto, é como se alastrasse de uma forma muito rápida, e provocado por salmonelas, ok? Mas já lá iremos. Portanto, o que é isso? Portanto, o que é uma gastroenterite? Uma gastroenterite não é mais do que uma inflamação, uma infecção aguda, uma inflamação que normalmente está associada, está presente no nosso sistema digestivo, ok? Principalmente aqui no nosso estômago, no nosso intestino delgado e no nosso cólon, ou intestino grosso, como se denomina também. Portanto, as causas mais comuns são víricas, portanto, são provocadas aqui muito por vírus, e um deles é rotavírus, mas já falaremos um bocadinho mais sobre isto, ao pormenor. São provocadas também por bactérias, que eu também já falei de uma, especialmente da salmonela, que é a mais presente, não é? E também, normalmente não se pensa muito nisso, não é?
mas podem ser provocadas também aqui por parasitas, ok? Podem ser gastroenterites parasitárias e isto também pode acontecer, principalmente em países também subdesenvolvidos. Portanto, onde esses mesmos cuidados de saúde também não são eficazes e não são realmente algo que esteja acessível à população. Portanto, é um dos fatores que também leva a que se agrava a doença e que leva a outras coisas também mais à frente. O que é que estes tipos de infecção, seja a vírica, ou seja, a infecção por vírus, seja a infecção por bactérias ou a infecção por parasitas, pode trazer a nível de sintomas? Os típicos. A pessoa fica mal disposta, fica nauseada, fica enjoada, não é? Fica com realmente aqui diarreia presente, muitas vezes abundante, e associada a vómitos também, devido à gastrite, não é? Por isso gastroenterite, não é? Portanto, dores fortes, muitas vezes abdominais também, e quando a pessoa não tem dores abdominais pela doença em si, tem pelos vómitos, pelo esforço que faz a vomitar, resposta do organismo, não é? A tentar eliminar algo que está dentro dele, que não está a fazer bem, é uma resposta do organismo, o vómito, não é? E realmente há um descontrole também aqui da flora intestinal, e esse mesmo descontrole da flora intestinal, o que é isso a flora intestinal? A flora intestinal não é mais do que um conjunto de bactérias que existem, que são essenciais à nossa vida, não é? E que fazem a decomposição. Quando há um descontrole e há um equilíbrio muito mesmo fino entre elas, e quando há aqui uma desregulação, é o suficiente para trazer aqui um mal-estar à pessoa, diarreias que podem levar a outras situações, como perda de eletrólitos, como perda de sais minerais e outras componentes que são importantes para o bom funcionamento do organismo. Portanto, na maioria dos casos, esta doença, esta patologia surge de uma forma muito rápida, muito abrupta, muito espontânea. As crianças, normalmente, que estão expostas a este tipo de infecções, que são crianças, por norma, que têm idades precoces, não é? De tenra idade, essas crianças têm, por norma, também o sistema imunitário mais reduzido, sendo que aqui em Portugal existe também uma vacina que se faz, que é a rotavírus, que até é uma vacina que se bebe, não é? É feita, é bebível, portanto, e é feita realmente não para evitar, porque isso é praticamente impossível, evitar aqui a infecção pelos rotavírus, mas para minimizar os sintomas sempre que haja contacto com este tipo de agente vírico que faz com que a pessoa tenha, muitas vezes as crianças tenham sintomas horríveis, como diarreias abundantes, que podem levar a outras situações, como vómitos abundantes, e fazendo esta vacina, caso sejam infectadas, acabam por ter esses sintomas de uma forma mais tenue e mais suave e realmente também acabam por passar e ficarem bem mais rapidamente, em poucos dias, ok? Portanto, e daí também as crianças serem aqui o alvo preferencial, deixem passar aqui o termo, deste vírus, não é? Deste tipo de vírus, como são assim o rotavírus, o adenovírus e o noravírus. Portanto, mas não só. Temos também as pessoas mais idosas, as pessoas com doenças crónicas, com um sistema imunitário mais reduzido, com pessoas que tenham, por exemplo, aqui HIV ou outro tipo de doenças, não é? Que tenham feito quimioterapias, radioterapias, portanto, doentes oncológicos também são doenças crónicas, como acabei de dizer, que realmente têm o sistema imunitário mais em baixo, têm uma maior fragilidade também e são mais facilmente infectadas e passam um mau bocado, pois o seu sistema imunitário realmente, como está mais frágil, acaba por ter mais dificuldade em lutar contra este tipo de agentes, ok? No caso da gastroenterite bacteriana, é a gastroenterite mais severa, não é? Como eu acabei de dizer. Em causa podem estar realmente bactérias que colonizam aqui a mucosa intestinal e evasivas, portanto, por exemplo, a salmonela. Portanto, a salmonela realmente é um tipo de bactéria, então, que é capaz realmente de produzir aqui toxinas irritativas, realmente o sistema acaba por responder, não é? Com mal-estar, com diarreias, e principalmente essas toxinas vão irritar o quê? O nosso tubo digestivo, portanto, os nossos intestinos. E não só, também, porque também temos a E. coli, não é? Que é o Escherichia coli, que é outra bactéria que também pode provocar aqui realmente as suas mazelas. As gastroenterites bacterianas, realmente não sendo
tão comuns, também não acontecem, não é? Acontecem. Portanto, são um pouco mais raras, mas são muito mais agressivas e realmente são muito mais graves, ok? Provocando sintomas muito mais severos que realmente podem levar aqui a grandes perdas de elementos necessários para o normal funcionamento do organismo, e um desses elementos é a água por desidratação, ok? A gastroenterite parasitária são gastroenterites, como o nome diz, são provocadas aqui por parasitas e são até mais comuns em países, por exemplo, como a Índia, normalmente países asiáticos, onde existem cuidados de higiene muito mais precários, não é? E que podem realmente levar a um contágio, a uma probabilidade de contágio muito maior. E uma das coisas que pode acontecer é realmente haver aqui um contágio por um parasita, devido principalmente à falta de saneamento, à falta de higiene, né, as condições de higiene, o tratamento dos alimentos, principalmente aqui a manipulação dos alimentos, que para a confecção também não é feita nas melhores condições de higiene, e realmente facilita aqui até a contaminação por parasitas, principalmente aqui o Toxoplasma gondii ou o Cryptosporidium, que são realmente aqui os potenciais causadores aqui de gastroenterite, ok? Os sintomas, alguns já foram ditos e são do senso comum, não é? Como a diarreia, como os vômitos, o mal-estar, às vezes até febres, não é? Quando é algo mais severo, mas realmente existe também a dor abdominal, existe também cólicas e dores de cabeça intensas, portanto cefaleia, além dos que eu acabei de dizer, como a febre, não é? O período normalmente deste tipo de situação prolonga-se normalmente até uma semana, 7 dias, 5 a 7 dias, normalmente. Quando a diarreia e os vômitos são graves e persistentes, realmente pode levar aqui a situações como eu acabei de dizer no caso das crianças, principalmente nas crianças, que é realmente aqui a desidratação com hipovolemia, não é? Baixa de volume no nosso organismo, no nosso sistema, que leva também a uma baixa de tensão, mal-estar, realmente, pode levar até a lipotímias, ou seja, a desmaios, não é? E realmente a pessoa fica mais pálida, com os olhos parecem mais encovados, uma boca seca, que percebe-se bem, não só pelos lábios, as mucosas secas, como a língua também mais seca, até em idosos percebe-se pela prega que nós fazemos no pescoço, podemos fazer uma prega e o tempo que ela demora a desaparecer, ok? Nos idosos é capaz de ficar quase a prega quando estão extremamente desidratados. Isto é uma das técnicas que é usada muitas vezes, é ver a língua, os olhos e realmente fazer a prega no externo, na zona do externo, ou um bocadinho mais acima. Portanto, essa sensação de língua grossa é realmente uma das sensações em que a língua realmente que estamos desidratados, não é? E o corpo responde, quando não há água suficiente no organismo, ele não vai desperdiçar essa mesma água, não é? Que é precisa para outras funções vitais, não é? As gastroenterites podem ser bastante infecciosas. O que é isso? São um tipo de patologia, neste caso a gastroenterite, que pode-se propagar muito facilmente, de uma forma muito fácil, se não houver aqui medidas que sejam implementadas. Por exemplo, sabemos que o miúdo tem uma gastroenterite dentro de uma sala de aula, já sabemos que quando ele está a ter aqueles sintomas, que possivelmente vamos ter brevemente outros miúdos a ter os mesmos sintomas. Isto é certinho, não há hipótese. Portanto, o que nós podemos fazer é redobrar aqui os cuidados, não é? Tentar que esse miúdo vá para casa, fique com os pais, não é? Pelo menos foi logo identificado, não quer dizer que outros já não estejam contaminados também. É óbvio que existem medidas de base, como uma lavagem das mãos, por exemplo, se forem miúdos que, se forem crianças que tenham que ainda usem fralda e tenha sido dada essa fralda, se calhar temos de ter aqui cuidados redobrados a quando da higiene dos genitais e da região anal, não é? Redobrados. Tem que haver uma lavagem muito mais eficaz, com muito cuidado, porque pode haver aqui também, o vírus é muito eliminado, quando é uma questão de gastroenterite vírica, mas a maior parte é, o vírus é muito eliminado pelas fezes também, portanto essas mesmas fezes estão carregadas, estão cheias de vírus, não é? Rotavírus, principalmente, e se não houver aqui alguns cuidados na limpeza depois das mãos, não é? Na lavagem das mãos, eficaz, com pelo menos 20 a 30 segundos a lavar as mãos, com eficácia e determinada forma, existem vários folhetos que podem ajudar na forma de lavagem das mãos, não é? O que é mais
e com estudos, não é? Que é mais eficaz, vai haver uma probabilidade elevada de mexer noutros miúdos, noutro sítio, os miúdos põem a boca e haver aqui uma contaminação muito rápida e várias gastroenterites aqui nesta turma, neste curto espaço de tempo, está bem? Portanto, isto é importante. Na própria comida, também muito importante. Realmente, o ideal continua a ser sempre, cada vez que há uma situação destas, haver o género de um isolamento e a criança ficar em casa até a criança estar 48 horas, por norma, sem sintomas. Quando a criança tiver sem diarreia, vômitos, que são os principais sintomas, aí sim há uma probabilidade muito menor de haver algum tipo de contaminação ou infecção, ok? Como é que fazemos aqui o diagnóstico e o tratamento desta doença? Por norma, falando aqui de casos mais graves, por norma, o médico identifica facilmente um enfermeiro ou outro técnico de saúde que tenha olho clínico, percebe normalmente se é uma gastroenterite ou não é, pelos sintomas, pela forma que eu acabei de explicar, como a pessoa normalmente se apresenta, a criança se apresenta, não é? Mas em casos mais prolongados, por exemplo, podemos fazer aqui uma coprocultura. Portanto, o que é isso? É fazer uma análise às fezes, vai para o laboratório e através disso acabamos por saber o que é que se passa, embora muitas vezes quando saem as análises, quando saem os resultados, já a doença também já se dissipou, não é? Mas isto em casos mais graves. E quando pensamos em casos mais graves, pensamos em desidratações brutais, em que a doença não passa, portanto a doença prolonga-se por mais do que aqueles dias, já levou a outras situações, outros desequilíbrios no sistema, e aí temos de ter alguns cuidados alternativos, não é? Ou acrescidos. Portanto, o que pode haver realmente é, por exemplo, verificar se há aqui uma intoxicação alimentar em às vezes várias turmas dentro de uma mesma escola. Isto falando de crianças, não é? Podemos associar aqui, ou pôr aqui para outros sítios também. Por exemplo, imaginemos uma cantina está a servir determinado, e não é a primeira vez que isto acontece, já aconteceu várias vezes, não é? Todos nós já ouvimos nas notícias. Mas imaginemos que uma cantina, que há um refeitório da escola, que está realmente aqui a servir as alimentações, os almoços, e que existe aqui agentes destes em alimentos. E vamos servir aquilo a várias turmas da escola. Pode haver realmente aqui um contaminar de todas estas crianças, não é? E haver vários casos, dezenas de casos, na mesma escola. Normalmente está associado aqui a uma intoxicação alimentar e não deixa de ser aqui um caso de saúde pública, não é? E tem que ser tomadas medidas urgentes naquela escola, o que é que se passou, para não voltar a acontecer uma situação idêntica, não é? Será que foi o quê? Foi os alimentos estiveram muito tempo, por exemplo, sem estarem bem acondicionados, não é? No frio, não foram bem confeccionados, porque sabemos que a temperatura acaba por eliminar a maior parte destes agentes todos, não é? Determinadas temperaturas, portanto, isso foi um dos ganhos também com a descoberta do fogo por parte do homem, não é? Foi realmente tornar mais fácil a digestão dos alimentos, sendo os alimentos passando pelo fogo, mas também, não só, também eliminando muitas das bactérias, parasitas e outros tipos de agentes que se encontram na alimentação, né? Caso contrário, não eram eliminados. Hoje em dia temos outras situações, como por exemplo, alguns produtos que se põem na água para lavar saladas, que acabam por desinfetar também essas saladas, e um dos principais tratamentos é realmente a pessoa manter-se hidratada, usando muitas vezes também, quando a diarreia se torna incomodativa, que é sempre, né? Mas mais ao longo do tempo, podemos tomar aqui realmente beber mais água, fazer uma hidratação reforçada. Muitas vezes é necessário fazer sores, não é? Bebidas com sais minerais que são perdidos através da diarreia, não é? E outros eletrólitos, como por exemplo o potássio, o sódio, o cloro, outros minerais importantes para o nosso organismo, para o normal funcionamento, mas também pode ser necessário usar aqui realmente alguns medicamentos que acabam por repor a flora intestinal e acabam por ajudar, como os lactobacilos, ok? São um dos medicamentos, entre aspas, que acabam por ajudar a repor a flora intestinal e realmente depois haver aqui um equilíbrio novamente na nossa flora intestinal para que possamos fazer uma vida mais dita normal, de normalidade. Portanto, a nível do tratamento, mais focando aqui no tratamento, como já disse aqui algumas coisas, mas para aliviar queixas podemos usar aqui realmente alguns medicamentos para o enjoo, para as náuseas, para vômitos que muitas vezes são quase vômitos incoercíveis, são vômitos que não param, não é? A pessoa tem aqueles vômitos intensos, não param, e às vezes temos que usar aqui antidiarreicos também
como por exemplo o Buscopan, que acaba por ajudar aos espasmos que temos na zona abdominal, pode acontecer, não é? Não podemos, e isto que fica também presente desse lado, é usar em excesso todos estes medicamentos antidiarreicos, porque também acabamos por evitar que haja aqui uma eliminação do vírus. Portanto, a diarreia também vai eliminando, como eu disse há pouco, que ao fazer essa coprocultura, aquele exame às fezes, se identificava realmente o agente que lá estava, não é? Para direcionar aqui um tratamento, um possível tratamento, é sinal que realmente as fezes vêm com esses vírus todos que são eliminados ou outro tipo de agente que esteja a provocar a gastroenterite, e é importante também não parar de todo e a pessoa ficar obstipada de um momento para o outro. A pessoa também vai eliminando. É óbvio que se for em excesso, vai desidratando e isso também não é aconselhável, ok? Mas pode ser usado em último caso. Isto em último caso, e no caso de haverem uma gastroenterite provocada por bactérias, podemos usar aqui realmente antibióticos, mas em casos e em situações mais complexas e mais complicadas. A nível da prevenção, e é o mesmo de sempre, não é? É sempre o melhor remédio. Temos não só as vacinações que são feitas oral, bebível, é uma das formas de prevenção. Temos que ter bem presente, e eu vou reforçar novamente, é que as gastroenterites normalmente é sempre feita, ou é sempre, o contágio é sempre provocado de forma fecal oral, ok? Portanto, na zona de eliminação, não é? Neste caso nas fezes, uma não correta limpeza das mãos, vai tocar noutros sítios, a pessoa vai também mexer, ou crianças vão pôr as mãos na boca, e assim se faz o normal ciclo da infecção, ok? Portanto, contagem de pessoa para pessoa, ou diretamente, ou então limpar-se mal, estar infectada nas mãos, ter realmente a presença dos agentes nas mãos e depois ir manipular ou lavar mal as mãos e manipular comida, confeccionar comida para depois servir aos outros e os outros com uma intoxicação provocada realmente por este tipo de situação. Embora as intoxicações alimentares estejam bem identificadas nesse sentido, mas sendo os cuidados gerais com a alimentação, normalmente a higiene é a melhor forma de evitar a doença, já sabemos que se não estivermos, vai haver com certeza casos desses em determinadas épocas do ano, que são mais favoráveis ou não, mas é importante saber isto. Portanto, lavar bem sempre as mãos, secar bem as mãos, temos que mantenha sempre a casa de banho limpa, desinfetada, tem que se redobrar sempre os cuidados quando existem pessoas que realmente estão doentes na nossa casa, por exemplo, estou a dar um exemplo, e realmente ainda têm os sintomas muito presentes, não se esqueçam, quando não tiver sintomas passado 48 horas de estar assintomático, aí sim as probabilidades de contágio já vão ser praticamente zero, não é? Mínimas, nulas. Portanto, na cozinha temos que ter sempre cuidado com os alimentos, manusear com certa higiene e cuidado, carnes brancas, ovos, tudo o que é alimentos, principalmente este tipo de alimentos, tem que ter um cuidado redobrado. Portanto, não devemos, ou devemos ter sempre algum cuidado quando acondicionamos os alimentos, guardamos os alimentos, têm que ser guardados sempre em baixas temperaturas, principalmente, para evitar aqui o desenvolvimento deste tipo de micro-organismos que podem realmente depois levar a este tipo de patologia. Quando das viagens, preferir sempre, todos nós já ouvimos falar disso, não é? Ainda há pouco falei, água engarrafada, ok? Beber água engarrafada, bochechar, não pedir bebidas ou não pedir uma água engarrafada e depois vamos pôr a água da garrafa no copo e depois vamos pedir gelo porque está muito calor. O gelo é feito com água da torneira, com certeza, não é? E os agentes estão lá. Portanto, quando vão descongelar, vão ficar juntos com a água, que supostamente era uma água segura porque estava engarrafada. Já estão a ver o resultado da coisa, não é? Portanto, em países com mesmo más condições de saneamento, evitar também lavar, nem que seja escovar os dentes com água da torneira. Também usar uma água engarrafada, melhor é comprar logo um garrafão, uma água de litro e meio, uma garrafa de litro e meio de água, e escovar assim os dentes, e cuidado com os copos mal lavados e essas coisas. É óbvio que também não vamos entrar aqui em histerias, senão não vamos a lado nenhum. Mas que se tivermos estes cuidados, não é? Aí já vamos mais prevenidos e mais à vontade, evitando este tipo de situações. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por estarem novamente desse lado aqui no canal Cuidar Mais Saúde.
Eu sou o Tiago Mota, este é o vosso canal, não se esqueçam disso. Agradeço, deixem o vosso like, subscrevam o canal, deixem o toquezinho no sininho, no sino, não é? E aguardem por notificação de vídeos novos, ok? Com certeza vão saindo sábado ou durante o fim de semana, ok? Já sabem, dúvidas que tenham, deixem na caixa de comentários ou podem enviar um e-mail para o e-mail que eu deixo sempre aqui no início de cada vídeo, ok? No canal. Obrigado uma vez mais, já sabem, eu sou o Tiago Mota e até ao próximo vídeo. Até lá.